Bem-vindo ao Mar de Letras. É um dos nomes que já dão que falar nas letras moçambicanas e uma das melhores garantias de futuro para a literatura escrita em português. Damos as boas-vindas a Eduardo Kive. Eduardo, bem-vindo ao Mar de Letras. Podemos confidenciar para os espectadores, já nos tínhamos cruzado na Feira do Livro de Lisboa, mas agora finalmente aqui é tudo do estúdio. Bem-vindo, Eduardo. O Eduardo nasceu em Moçambique, na Matola, em 1991 e pertence a uma geração muito importante, por muitos motivos, mas por um que eu diria que se calhar está acima de todos os outros. É a primeira geração de moçambicanos que cresceu em paz. É uma diferença geracional que se nota? Olha, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, no sentido que a gente vê tanto este programa que já nos sentimos aqui dentro, muitas vezes. Bom. Sim, isto é nascer numa geração de paz, mas ao mesmo tempo marcada pela violência. Porque não há guerra, no sentido de guerra, armas, guerrilha, mas há uma violência que sobra, não é? Então, eu acho que é um ambiente um bocadinho ambíguo, não é? Porque a paz está ali, mas há sempre aquele aspecto de guerra que está sempre ali, paira no ar, e há sempre uma preocupação na forma como nós crescemos. Há sequelas que ficam nisso, mas também há novas preocupações, como, por exemplo, os pais estarem mais focados na ideia da formação, das oportunidades que podem vir do futuro. E eu fui também um bocadinho vítima disso, no bom sentido, em que havia já uma consciência de que há esta paz, mas é preciso nos formarmos, é preciso nos educarmos, aproveitar o máximo possível para que sejamos, digamos que, na expressão mesmo moçambicana, traduzindo, pessoas do amanhã. O Eduardo vive na Matola, a sua infância, e esta é uma fase da sua vida em que existe muito mais recolhimento do que aquele que seria de esperar para um menino. Era uma criança introvertida? Extremamente, eu acho que penosamente extrovertido, porque é penoso porque eu vivi numa casa em que éramos muitos irmãos, havia primos, depois havia gente que vinha às vezes de Gaza, que é a zona onde nasceram os meus pais, que é a província onde nasceram os meus pais, era muita agitação dentro de casa e entretanto, era um elemento ali, um elemento neutro em química, não é? E depois, depois tinha uma irmã mais nova, que é praticamente uma gêmea, e era mais agitada ainda, então era uma coisa ali de isolamento muito grande. E e depois os meus pais já tinham uma consciência, num cenário, um país em que nas casas, nos quintais, nos bairros, as pessoas falam numa língua e depois dentro da escola falam numa outra língua, que é a língua portuguesa. E havia muita gente a reprovar, muitas crianças a não passarem ali da primeira classe ou da segunda classe por causa da língua, porque não entendiam absolutamente nada. E os meus pais fizeram questão de, desde pequenos, nos colocássemos só a falar em língua portuguesa. Isso era outro elemento de isolamento, porque por mais que eu saísse, não tinha com quem conversar. E depois não sei jogar futebol, não sei jogar basquete, não sou bom para correr, para coisas assim mecânicas, por exemplo, os carrinhos de ferro, de arame, que muitos miúdos fazem, as bolas com as roupas usadas, roupas velhas que os meninos fazem. Eu não sabia fazer, eu não era criativo para isso. A solução era brincar comigo mesmo, então tinha que inventar coisas, criar diálogos comigo mesmo. Portanto, eu falava, eu conversava, eu me agitava, mas sozinho. Tinha que ser coisas assim, criadas assim por mim, num cenário só meu. Então é assim mais ou menos que eu cresci, que é um absoluto contraste com a maioria das crianças, porque de fato era uma infância muito barulhenta e agitadora. É um absoluto contraste com a maior parte das crianças, como o Eduardo disse, e é também um quase absoluto contraste com um outro Eduardo que desperta quando vai para a escola. Sim, é verdade. É uma coisa esquisita, porque de repente a gente descobre ali um mundo, ali no meio das coisas, a gente descobre um mundo assim por acaso, acidentalmente, numa simples aula em que o professor diz, ok, vamos fazer uma demonstração, estamos aqui a estudar sobre danças tradicionais moçambicanas, por exemplo, então façam grupos que apresentam. E a gente vai se identificando, olha, vamos fazer uma encenação de uma peça de teatro, de um texto que está no livro, então vamos fazer isso em teatro. E
que a gente faz e a gente gosta, e ali encontramos um espaço de expressão. E isso era muito mais fácil para mim porque era aplicar a língua, por exemplo, ter que aplicar discurso. Isso, na verdade, eu já fazia em casa sozinho. Pegar os paus, criar personagens, dar diálogos, dar cenários, eu já fazia. Então, no teatro eu me encontrei. Eu fiz muito teatro toda a minha escola primária, toda a minha escola secundária, e sempre fiz coisas assim comunicativas, por exemplo, ser ativista, fazer coisas ali, um pequeno jornal da escola. Pois é, isso que lhe perguntar, porque esse pequeno jornal da escola, que quase que está a minimizar, não é um pequeno jornal da escola, é um jornal que o Eduardo funda numa idade em que muitos meninos ainda estão a aprender a juntar letras. Como é que foi essa aventura? Olha, foi uma coisa louca. O que acontece é que nós tivemos, assim, temos vizinhos, um vizinho que estava a fazer o curso de jornalismo, fez parte do primeiro curso de jornalismo da Universidade Eduardo Mondlane, devia ser 2005, 2004, uma coisa assim. E, entretanto, ele já via ali alguma coisa que a gente fazia, das nossas coisas de teatro. Olha, podem criar uma coisa assim na escola, uma coisa do bairro que possa comunicar. E ele já nos deu uma capacitação nessa altura, ele também era louco. E pronto, fizemos isso, olha, criamos o jornal que saiu do espaço da escola e veio para a comunidade toda, para o bairro. Nós vendíamos o jornal ao preço de chapa, por exemplo, só para ter uma ideia. E as pessoas compravam. Eu admiro muito como as pessoas compravam aquilo ali, porque eram mais fofocas, coisinhas ali do bairro. Mas também era interessante, porque nós começávamos ali a exercer, de certa forma, alguma cidadania. Sim. Nós víamos o bairro a crescer, a surgir uma pequena clínica numa rua comum, e as pessoas a suspeitarem, por exemplo, do lixo do hospital, onde é que vai parar, por exemplo, que as pessoas não veem como é que aquilo é cuidado. Há ali uma certa educação para as pessoas, por exemplo, que é sentir dor e ir ao hospital, não é só sentir dor e ficar em casa a tomar uma erva qualquer, como é o nosso hábito até hoje. E depois também a questão de saneamento, a questão dos roubos, da energia. Quer dizer, é uma série de coisas que, olhando hoje, infelizmente muitas dessas coisas já não têm muito espaço no jornal, sobretudo para falar dos bairros, há mais espaço para a chamada grande Sim. notícia, mas fizemos ali uma coisa interessante e que moldou todo um futuro, pelo menos para mim. E era isso que lhe ia dizer, mudou o futuro, mudou particularmente o seu, era sem dúvida um exercício de cidadania muito jovem, como acaba de nos revelar, mas por outro lado também pode ter moldado o seu futuro no sentido em que, por um lado, assumava aqui um futuro gosto pelo jornalismo e, por outro lado, também pela escrita literária. Sim, na verdade eu acho que o caminho sempre foi para a escrita literária, eu acho. Mas pronto, temos começado de algum sítio e daquilo que nós temos hábito e daquilo que nós sabemos. Que o jornal eu sempre soube que existe, porque eu vendi também jornais, não é? No meu bairro. Então, o jornal foi a minha primeira leitura. Eu não li livros assim em casa, não tive. E a não ser o livro escolar, que na altura também tinha excelentes histórias. Sim. E pronto, então se calhar sempre quis alguma coisa que tenha a ver com criatividade, com imaginação, ter que inventar mundos ou encontrar espaços neste mundo que existe para outras ramificações. Eu acho que a escrita sempre foi um caminho. Mas nós crescemos a nos dizer, olha, tens que estudar para ser alguém. Então, a ideia de um escritor nunca aparece como ser alguém. A ideia de ser um artista, no geral, não aparece como uma ideia de ser alguém. Ser alguém é ser alguma coisa que as pessoas, olha, vão te encontrar, perguntar o que é que tu fazes? Eu trabalho no jornal. Pronto, este é alguém. Então, é por aí. E fui fazendo este caminho no jornalismo até hoje, que é também uma coisa que aprecio, porque também não consigo ser um bom jornalista. Eu consigo ser mais alguém que encontra no jornalismo também um outro espaço para contar histórias, um outro espaço para ir para um sítio por onde muitos não vão, não é? Então, e por isso no jornalismo todo também sempre gostei de escrever reportagens, sempre fui no jornal e é por aí. E hoje a escrita vai fluindo naturalmente, usando-se também da experiência que eu tenho em jornalismo, porque também me permitiu andar quase todo o país, conhecer lugares improváveis, em que se calhar com literatura em si não seria chamado, por exemplo, a um festival nos confins de uma província. Em Moçambique, é uma coisa que não existe, não é? Deixe-me só reportar algo que disse agora sobre a sua paixão de contar histórias.
que no jornalismo encontra uma ótima concretização. E só para encerrarmos um capítulo ainda da sua infância e juventude, fica aqui com uma curiosidade, que era, disse-nos há pouco que ainda na fase pré-escolar inventava histórias, personagens, criava diálogos. Depois, mais tarde, quando já conhece a ferramenta da escrita, nunca pensou escrever estas histórias que contava a si próprio quando era menino? É incrível que só senti isso agora aqui em Lisboa. É incrível. Os dias todos aqui em Lisboa têm sido de reviver uma infância, reviver uma vida. Eu não sei porquê, mas é isso que me causa as ruas, as pessoas, as coisas que eu vejo, o silêncio das pessoas que andam nos transportes, nos sítios. São muito silenciosas as pessoas aqui. E sempre que olho para aqueles rostos é como se eu visse pessoas da minha infância, lugares da minha infância. É como se me visse até em algum momento no meio de um cenário em que todo mundo brinca, corre e eu ali isolado e fechado. Eu nunca tinha sentido essa necessidade como agora. Eu sempre escrevi poesia como uma forma também, se calhar, Pronto, se calhar era um contador de história frustrado, ou sou, não sei. O Eduardo referenciou-nos agora mesmo o período em que estamos a falar, o período em que está em Lisboa e no qual tantas memórias da sua infância afloraram. E o Eduardo está em Lisboa porque foi um dos vencedores da Residência Literária Lisboa Maputo, que foi organizada, apoiada, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Instituto Camões. Está quase a acabar. Como é que está a decorrer a experiência? Olha, é uma experiência extraordinária. Extraordinária, sobretudo, em primeiro lugar, por me remeter ao meu lugar. Não é? É como se sair da Matola, sair de Maputo, fizesse-me voltar para aquele lugar, mas num outro corpo, com outros olhos, com outro nariz, com outros ouvidos, com uma outra temperatura. É, em primeiro lugar, essa impressão que eu tenho. E isso é fantástico, porque tem sido libertador, de certa forma. É aí que, para mim, quando escuto alguém a dizer que a literatura liberta, começa a fazer sentido. E depois tem sido interessante porque também interesso-me muito por conhecer gente que faz, gente que cria, gente que movimenta a cidade, porque é assim que eu vivo em Maputo, a movimentar a cidade nas coisas que eu gosto de fazer e que eu acho que pode ser interessante para os outros. Nomeadamente na produção cultural, fazendo os eventos, curadoria de festivais, essas coisas todas literários. E tem sido uma experiência muito grande, porque Lisboa é uma cidade agitada. Eu surpreendi-me quando a primeira vez fui convidado para um evento literário e tinha que ser às 21. Eu disse, em Maputo não se faz nada a essa hora, sobretudo quando é literatura. É sempre às 17, fim da tarde. E me disseram que, olha, os portugueses não vão a nenhum sítio antes de jantar. E eu acho que isso é interessante. Mas, sobretudo, gosto da ideia de exploração dos espaços. Olhar para a cidade como um palco em que podem-se criar muitas coisas. E eu acho que num cenário como o nosso, em que há poucas infraestruturas para fazer as coisas, é interessante perceber como explorar a cidade sem nos prendermos a edifícios construídos que estão ali e podermos explorar outros cenários, outros ambientes. E a ideia de trabalharmos juntos, fazer funcionar as coisas, porque se por um lado não há recursos financeiros para fazer as coisas, não há grandes infraestruturas como está aqui preparada a Lisboa, nós podemos criar outras coisas que sejam interessantes e que se calhar sejam mais próximas das pessoas, porque eu sempre cresci com este problema, é de ser de uma cidade que é a Matola, onde nada acontece, não é? E depois ter que ir a Maputo para fazer tudo, para ter acesso a tudo, bibliotecas. O meu desafio, e sempre tive esse interesse, desde 2015 fui fazendo projetos na Matola, é como criarmos coisas que estejam próximo das pessoas, que falem com as pessoas e que respondam às necessidades das pessoas. E isso tem sido interessante perceber em Lisboa. Nós fazemos agora uma pequena pausa na nossa conversa, isto porque chega a altura de ouvirmos pela própria voz do autor um dos textos que o nosso convidado escreveu no decurso desta residência literária. Não sei porque andar por estas ruas me leva para uma infância que não teve grandes epopeias. Gostaria de contar grandes histórias de quando miúdo. Talvez tivesse feito carrinhos de arames, mas não fiz, nunca soube. Antes levava os arames em casa para ir dar a um outro miúdo para fazê-los. E quase sempre ele que ficava com o melhor carrinho e eu apenas com o esqueleto. Se traduzisse isso na vida real, ele ficava com as obras e eu ficava com o sonho.
Também não sabia jogar futebol. Algumas vezes, por compaixão, era difícil sair de casa. Os meus irmãos proibiam-me de ir aprender as neiras na rua. Depois de se escolherem os melhores para entrarem no jogo, colocavam-me na baliza, com a ideia de que fariam de tudo para que a bola não chegasse até lá. Na certa, se chegasse, ou eu esquivava e entrava o golo, ou punha-me a defender para os pés do adversário, o que na mesma dava na derrota para a equipa. Então restava-me pouco para fazer nas saídas para a rua da infância. Eduardo, tanta informação, tanta abundância, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e como é que o Eduardo conseguiu manter rotinas e manter uma escrita disciplinada durante a residência? Olha, isto é fantástico, porque eu escrevi mais na rua do que trancado na residência propriamente dita, na casa. Então, eu escrevi mais na rua, no autocarro, e pronto, essa é outra palavra que aprendi a dizer aqui, autocarro, porque a gente diz machimbombo. E depois também fui escrevendo assim, foi uma coisa assim, muito flexível. Em casa, já à madrugada, porque também é muito difícil dormir em Lisboa. O que eu faço mais são as correções, relembrar os sítios, relembrar algumas coisas, algumas expressões, alguns cheiros, alguma coisa assim. E eu acho que tem sido possível porque eu já vivo num ambiente muito tenso em Maputo. A maior parte dos livros que eu li, por exemplo, eu li no Chapa. Quem conhece o Chapa, que é o transporte público em Maputo, sabe que as pessoas andam praticamente uma em cima da outra. E eu conseguia ler romances assim. Então, conseguir trancar-me, criar um isolamento é a coisa mais fácil que eu tenho. E depois também permite-me fazer o registro real, na hora em que as coisas acontecem, na hora que a ideia me vem, porque também tenho um problema de pensar tão rápido que as coisas depois evaporam também de forma muito rápida. Então eu faço esses registros. E depois é mais fácil também porque apesar de ter muitas opções em Lisboa, eu não andei por muitos sítios. Eu sou uma pessoa de natureza muito caseiro. É estranho isso, porque eu passo a vida na rua. Mas isso me permite estar num sítio e só focar-me no lugar onde eu estou, nas coisas que este lugar me remete. Então foi fácil escrever nesse sentido. E será que Lisboa poderá vir a aparecer num dos seus próximos escritos? Olha, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, por mais que sejam apenas sensações, porque eu acho que não consigo fazer a escrita de viagem como tal, no sentido de apontar os sítios, as geografias dos lugares, mas consigo encontrar pessoas, encontrar cheiros, encontrar ali ambientes que nos podem remeter para um sítio. E é incrível como neste tempo todo, acho que a ideia de escrever e publicar outros dias permitiu-me uma rica experiência até com as pessoas que estão aqui, que não me conheciam. Facilmente hoje eu entro nos sítios, me remeto aos lugares e as pessoas logo se apercebem de quem se trata. E tenho mais comentários de gente de Lisboa a reconhecerem as coisas nos meus textos. Quando eu estou a falar da minha infância, estou a falar do meu lugar, do meu bairro, das coisas todas que eu fui vendo. Mas as pessoas identificam as coisas aqui em Lisboa, o qual muitas vezes, que é uma coisa que eu notei aqui, as pessoas às vezes não conhecem os sítios, mesmo estando nas suas costas. Nós somos muito orais. Eu pergunto mais em Moçambique onde é que ficam as coisas, as pessoas vão pela memória e dizem. Em Lisboa eu pergunto o sítio, as pessoas mandam-me ir ao GPS. Então, às vezes as coisas estão ali à frente. E depois eu levo isso, eu vou escrever estas complicações todas, que também são uma riqueza de certa forma, porque as pessoas também vivem de um certo modo, e as pessoas se identificam com isto, as pessoas encontram ali um elemento que passa despercebido, o qual a memória vai sendo uma coisa assim muito apegada às coisas. Se eu não tenho um telemóvel para captar um lugar, a minha memória perde-se. Se eu não tenho um computador para fazer registro disto, a minha memória perde-se. Se o Google Maps fica silenciado, fico sem dados de internet, tudo que eu sei desaparece, não é? Então é este o dilema, e eu vou levando para a minha infância, as pessoas identificam-se. E é estranho isto para mim, porque
eu acho que ainda não escrevi sobre Lisboa. Eu acho que estou a escrever mais sobre o meu lugar, mas porque faço questão de ligar com o lugar onde eu estive, como, por exemplo, o Museu de Chiado, onde eu fui visitar, ou o Museu Berardo, onde eu vi um monte de coisas, ou simplesmente estar no Largo de Chiado, aquela rua toda agitada, ou estar dentro do autocarro simplesmente a percorrer e eu escrever este cenário. Como é que é andar de Machimbomba em Maputo, como é que é andar de autocarro em Lisboa, e as pessoas fazerem esta ligação. Eu acho isso impressionante e surpreendente como escritor. Ou eu, se calhar, devia me decepcionar, porque eu acho que não alcancei nenhum objetivo com isso. O Eduardo começou a publicar numa revista literária, a Literatas, com a qual tem imensa afinidade. Ainda hoje tem uma ligação muito forte à revista, mas foi há 10 anos que começou a publicar fora da revista e publicou com um pseudónimo, Xingolana da Luz. Este pseudónimo ainda era uma continuação do menino introvertido da Matola que não se queria revelar? Sim, definitivamente sim. E depois também porque houve... Sim, é um menino introvertido, mas também é um medo. É um medo porque nós crescemos num ambiente em que as coisas são sempre estranhas. Por exemplo, a escrita está muito ligada ao sentimento, ao lado... E os homens, muitas vezes, não estão preparados ou não foram preparados para revelarem sentimentos, não é? Pelo menos publicamente. Sim. E isto de criar um pseudónimo também é uma espécie de ficar alheio àquilo. Criar uma obra em que as pessoas podem ver e não caracterizar, não é? Mas esse objetivo falhou, tanto que agora eu já assino com o meu nome, porque as pessoas pegaram aquilo, nunca esse pseudónimo foi dito pelas pessoas, e depois também a forma como eu percebi que eu é que não percebo das pessoas com este livro. Eu é que não percebo das pessoas porque as pessoas já sabem, na verdade. As pessoas já vivem isto, já notam isto, já até animam-se com uma possibilidade como esta. Então este livro foi uma espécie de uma revelação também para mim. Eu acho que está lá num lugar especial e muito distante de mim, porque eu não me identifico muito com ele agora, mas está lá. Tem 10 anos, é uma espécie de uma autobiografia em poemas e, entretanto, passaram 10 anos e o Eduardo há de estar bastante diferente. Começa com um livro que assina com um pseudónimo e depois apresenta-nos várias outras experiências literárias em que surge como coautor um livro Brasil e África, Laços Poéticos, a 3 vozes, entre Brasil, Moçambique e Angola. Depois, no auge da pandemia, também é co-organizador de uma coletânea para os mais novos, Contos e Crónicas para ler em casa, e ainda, sob aquele manto estranho da pandemia, é coautor de um outro trabalho muito interessante que eu tenho aqui, que é este, O Abismo aos Pés, em que entrevistam 25 escritores lusófonos sobre a iminência do fim do mundo, os receios e até, de certa forma, os convocam a apresentarem uma espécie de um testamento. O que é que o impressionou mais neste contacto com 25 autores do mundo da lusofonia? Deixe-me dizer que, primeiro, eu conheço todos esses autores. Eu acho que isso é fantástico. Só me dei conta que eu conheço tanto autor assim, dos nossos países, aí nesse livro. E foi interessante conhecê-los também dessa outra forma, não é? Olha, o que mais me impressionou aí é a ideia da mensagem para o futuro. Nós colocamos os autores a assumirem que morremos todos, desaparecemos, mas vá que alguém sobreviva, alguém escape, como sugere o Walter Hugo May, que alguém em algum lugar vai se safar e se possa regenerar o mundo, possa-se criar uma outra geração de pessoas, de coisas, e que possam ver esta mensagem. Eu acho que este testamento em jeito de palavras e de sentimento numa situação de agonia, eu acho que é a coisa mais forte que eu já vi e que leio quase sempre e dá-me uma estranha felicidade que
Apesar de tudo, há sempre uma esperança, não é? Há sempre uma esperança e os escritores são realmente pessoas incríveis, pessoas sensíveis e que conseguem estar no lugar do outro. Que nós sempre dizemos, ponha-se no meu lugar ou ponha-se no lugar do outro, mas é quase muito difícil. E os escritores, com o que sentem, conseguem estranhamente estar no lugar do outro, porque quando as pessoas lêem estas respostas, elas também fazem-se essas perguntas. E isso eu acho que é estar no lugar do outro, porque consegue provocar aos outros estas perguntas, mas também estas respostas que muitas vezes não se repetem. O que está dito aí, eu duvido que hoje eles possam dizer, porque é o mundo, é o momento, é aquele lugar. Então, isso me impressiona. A última pergunta que está em todas essas entrevistas, que é a mensagem para as próximas gerações. E por falar em futuro, próximas gerações remete-nos para o futuro, por falar em futuro, num futuro muito próximo, vamos ter o seu próximo livro, assim é que eu pretendia dizer, com um título muito inspirado, Para Onde Foram os Vivos. E agora entrega-nos uma obra sua em prosa. O que é que iremos encontrar neste livro? Olha, neste livro eu acho que encontramos um bocadinho do mundo. E eu tive certeza disso agora, aqui em Lisboa. Pronto, o livro já está feito, eu já não posso fazer quase nada, mas sentado na Praça de Camões, no Largo de Chiado, ou então mais para baixo, para a zona do Castro Sodré, a gente vê muitas pessoas andarem de um lado para o outro. E aquelas pessoas andam como se observassem, mas não observam. Tudo passa muito rápido e é muita gente a comunicar ali à volta e é muita gente com olhos sempre focados em algum lugar, mas é tudo muito assim passado, não é? E este livro traz-nos uma questão fundamental que desperta com a guerra, é que depois da guerra há cenários de deslocados, há cenários de apátridas. Essa é uma palavra estranha que quando eu a descobri, fiquei tão apaixonado por ela, porque remete-nos à ideia de não pertencer a algum lugar. Mas como é que é possível as pessoas não pertencerem a algum lugar? Isso é o que a guerra nos traz, é o que a nossa ação nos traz. Então, este é um livro que eu acho que é para todos. Eu acho que é para o mundo, no sentido em que em qualquer parte do mundo alguém, mesmo que pertença a algum chão, esteja na sua cidade onde nasceu, se calhar se sente pertencente a um outro lugar que nem sabe qual é. Então é um livro mais ou menos sobre as ausências, mas também sobre as marcas da violência no seu todo, mas muito tênue, no sentido em que encontra no amor estes caminhos para abordar os lugares para onde nós pertencemos. A ideia de que nós podemos pertencer a qualquer lugar, desde que esse lugar signifique alguma coisa para nós, desde que as pessoas que nos acolhem, e eu estou a aprender isto aqui, eu tenho gente estranha que me acolhe todos os dias, toda hora, gente que fala comigo na rua, e ainda enquanto gravávamos as coisas na rua, com o Mar de Letras, há uma série de gente que foi parando de conversar comigo, assim, sem bom dia, sem boa tarde, sem nada, e a gente foi conversando. Eu acho que quando estas pessoas nos aceitam, nos acolhem assim, nós pertencemos a esse lugar, de certa forma. Então, é este para onde foram os vivos, que de propósito não vê um ponto de interrogação, é a ideia de uma ausência, mas presente, no sentido em que há a guerra, nós temos que nos deslocar, ela nos força a sair desse lugar, então estamos sempre remetidos ao nosso passado, mas se abrirmos os olhos para o lugar onde nós estamos, há uma outra vida. E ainda mais do que a eloquência do nosso convidado, vamos agora ouvir um excerto do próximo livro que soa assim. Sempre senti a angústia escorrer-me pela espinha. Nunca neguei a entrada. Recebo-a aos cânticos e encontro um abrigo. Milito as nuances do silêncio e agonizo. Reflito a linguagem da serpente no seu rastejar e penso: quantas pessoas têm a cidade? As ruínas dessa dor profunda, esse meu habitante mais além, vão sorvendo gotas que no meu rosto encontram alento. E a foz transborda, repelente da esperança, e penso: de quantos corpos são os ossos que habitam a cidade?
como se escrevem os seus nomes. Calo-me, deito-me, medito, agachado, professo essa religião que me aleija o corpo, inerte dos outros, e penso: para que cidade dentro de mim foram os vivos? Eduardo, foi um gosto tê-lo aqui no Mar de Letras. Ficámos aqui com um aperitivo do que vai ser este seu próximo livro. Se calhar vai ser o pretexto para uma próxima conversa. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Assim terminamos mais um Mar de Letras. Foi bom contar com a sua companhia, que, como sabe, não dispensaremos na nossa próxima emissão. Eu despeço-me. Até lá.